Oi, eu me chamo Ana Lúcia, sou do terceiro ano A da letiva do professor Glauber. Nosso grupo e eu fizemos uma mistura de podcast com jornalismo. Entrevistamos algumas pessoas e muitas não quiseram mostrar o rosto, porque não se sentiram confortável para mostrar o rosto. Então, nas partes onde não tiver o rosto da pessoa, terá fotos e vídeos do neonazismo, que é sobre o assunto que nós vamos conversar. Nós vamos colocar legendas para que vocês possam entender melhor. Nosso som não ficou muito bom, tem algum barulho de fundo, porque nós gravamos na escola. Nós pegamos professores e alunos da escola de Jardim Jacira. Então, como a escola não é um lugar muito silencioso, vai ter sempre alguma coisa de fundo. Então, nós vamos colocar legendas aqui embaixo. Eu vou passar agora os vídeos para que vocês possam ver o nosso trabalho e espero que vocês gostem. Que é de História e outros itinerários. A gente quer saber, professor Glauber, o que o senhor acha sobre a ideologia de Hitler? Que é uma ideologia que não deve voltar a acontecer, né? Por causa da segregação racial, o racismo e o preconceito são sentimentos que não devem existir mais no nosso mundo, né? Eu acho que isso já está bem ultrapassado e a gente tem que andar para frente, né? E tentar deixar essas ideologias de lado, né? E o que o senhor acha que Hitler fez foi certo, errado? Eu creio que não. A partir do momento que você usa violência, né, para atingir seus objetivos, eu acho que você já perde a razão, né, a partir daí. E o que ele fez, né, tá mais que provado que não justifica nada, nenhuma das ideias dele, nenhuma das teorias, né, nada foi comprovado cientificamente, né. E isso para a gente é loucura, né? Esse preconceito, esse ódio pelas outras pessoas, né? Isso deve ser extinguido. Hitler não era um alemão puro. Ele tinha pais que não eram... acho que era a mãe ou era o pai dele que não era alemão. Porém, ele assinou um termo mudando o status dele para um alemão puro. E ele quis exterminar a outra raça. O que o senhor acha sobre isso? Porque ele praticamente quis exterminar ele mesmo. Bem, aí você vê, né, a personalidade da pessoa, né? É uma personalidade já doente, né, do Hitler. Ele já veio amargurado também pela Primeira Guerra Mundial, né, que a Alemanha acabou sucumbindo durante a Primeira Guerra Mundial. Isso despertou muito ódio entre eles. E foi o que fez com que ele desse esse passo a esse precipício aí de amargura, né, e de violência, né? Eu acho que não é de acordo, né? Se voltasse a acontecer, o senhor acha que teria chances de acontecer tudo o que aconteceu de novo? Ou nós conseguiríamos parar a tempo? Ou ele conseguiria fazer a cabeça das pessoas de novo? Bem, se a gente não trabalhar a conscientização com os jovens, não trabalhar a conscientização com a população, com certeza isso pode acontecer. Porque a gente vê em inúmeros lugares no mundo, né, a ideologia nazista ainda persiste, né, ainda cresce. E o jeito de mudar isso, e para que isso não aconteça, é dentro da escola, entre os alunos e os professores. É a gente que muda o mundo, a partir da gente, das nossas atitudes. Então a gente precisa conscientizar e acabar com esse pensamento, essa ideologia que não tem mais espaço no mundo onde nós vivemos. Muito obrigado, professor. Deixe um recado para os alunos. Eu que agradeço e acredito muito em vocês, trabalho para isso e espero que vocês realizem e alcancem sempre os seus objetivos. Esse é o meu desejo de coração. Um abraço, obrigado. Professor Pedro, ele dá aula de História de Jacira. Professor, o que o senhor acha sobre a idealização de Hitler? Seria sobre o que? Desculpa, eu não entendi. A idealização de Hitler. Indenização? Idealização. A liderização. Cara, então, tenho dois pontos de vista sobre Hitler. Primeiro que eu li o livro dele, MacIver. Dentro do livro que eu li dele, ele passa dois pontos. Um que ele mostra a questão aberta sobre... como é que se fala? Uma questão aberta sobre o que ele queria se passar, um governo autoritário, um governo fechado, mas também ele traz esperança para os povos. Então eu acho isso interessante, essa coisa de mostrar a manipulação que ele passa. Ele sempre se mostrou uma pessoa aberta, manipuladora, uma pessoa que realmente queria trazer o ideal dele à frente. Certo. O senhor acha que com o governo que nós temos hoje em dia, a cabeça das pessoas que nós temos hoje em dia, se Hitler voltasse,
se juntasse ao governo, ele conseguiria refazer tudo o que ele fez, com todos os tipos de tortura e tudo o que ele fez? Não, porque a gente está com a mente mais aberta, a gente já conhece como é que funciona, a gente conhece nossos direitos, a gente conhece os ideais autoritários. Eu acho que ele não conseguiria. Tenho certeza que não. Ok. O que você acha que nós devemos fazer para que esse governo realmente não volte a acontecer? Cara, a gente tem que procurar se estabelecer, não ir atrás dele, não votar, não dar bola para ele. Realmente a gente fala assim, não, a gente não quer esse tipo de ideologia aqui, a gente não aceita esse tipo de coisa. Certo. Estudar também, né? Estudar e procurar conhecer. Hitler não era totalmente alemão puro, ele era um mestiço. Ele era austríaco. Exatamente. Ele fez com que assinar um tratado de que ele ficasse totalmente alemão. O que você acha disso? Porque ele praticamente dizimou a própria etnia dele. O que você acha disso? Cara, eu acho que isso, ele realmente não tem nem o que falar sobre isso, porque não tem uma noção de quanto ele foi miserável nesse sentido. Certo. O senhor acha que naquela época ele fez o certo ou ele fez errado? A gente sabe que ele fez o errado, mas em quesito, se a gente colocar em comparações históricas, se a gente colocar em situações políticas, o grande Hitler daquela época para o ideal que está acontecendo hoje, praticamente é a mesma coisa, a manipulação dos povos. A gente implanta que é aquilo que as pessoas querem escutar. Tipo, para eles trazer esperança, trabalho, a questão de humanidade, era isso que as pessoas queriam na época. Então ele só trouxe mesmo o que as pessoas queriam escutar. Tipo, a gente manipulou as pessoas, fazendo elas escutarem ou querer aquilo que elas precisavam na época. Certo. Manda um recado pro futuro do povo para que isso não volte a acontecer nunca mais. Gente, primeiro que estudem bastante. Segundo, procure conhecer. Procure conhecer, não procure legalizar esse tipo de ideologia. Entendeu? E se você vê alguém falando esse tipo de coisa, procure ensinar. Mostre que tem importância a história. Campos de concentrações, museus com sapatos e roupas de judeus ainda existem na Alemanha. O que o senhor acha sobre isso? O que o senhor acha sobre isso? Se devemos destruir, se devemos deixar lá para que o povo lembre dessa lembrança? Ou devemos destruir em nome das pessoas que sofreram por tudo aquilo? A gente a gente deve preservar a imagem porque a gente precisa disso, a gente precisa conhecer esse tipo de coisa. Então a preservação é importante. Ok, muito obrigada, professor. Yasmin, o que você acha sobre a idealização do Hitler? A ideologia de Hitler, mais do que racista, era desumana. Não seria admissível alguém fazer o que ele fez, com nenhuma raça. Certo. Yasmin, com a cabeça que nós temos hoje em dia, se Hitler voltasse, se unisse ao governo, tudo aconteceria novamente? Com suborno aconteceria. Com certeza aconteceria de novo. Hitler não era somente alemão, ele era um mestiço, porém declarou que ele seria somente alemão, assinando um termo. Então, praticamente, ele dizimou a sua própria etnia. O que você acha sobre isso? Hipócrita. Muito hipócrita. O que você acha que nós devemos fazer para que não volte a acontecer isso novamente? Acredito que leis mais rígidas que impeçam manifestação de ódio contra etnias diferentes, nacionalidades. Declarações de ódio devem ser punidas de forma mais severa. Bom, nós estamos aqui com o professor Sidney Aparecido da Costa, ele é professor de História, dá aula aqui no Jardim Jacira. Professor, o que o senhor acha sobre a idealização de Hitler? O que eu acho sobre a idealização de Hitler? Isso. De um modo bem simples, né? Através de uma ideia, milhões de pessoas foram mortas. Então, só da gente ver um absurdo por conta de uma ideia de uma cultura superior, de um ser superior, por ideias difundidas no final do século XIX, em que acreditava-se que a dita raça ariana era superior às demais e que as demais raças deveriam ser extintas.
de ideias apenas preconceituosas por conta do fenótipo, né, da cor de pele, das características físicas. A partir de pesquisas com DNA no século XX, chegou-se à conclusão que essa ideia de 3 raças, né, difundida no século XIX, na verdade estava equivocada, porque nós temos em todas as etnias, termo que foi cunhado aí a partir do século XX, mais adequado, de que nós temos apenas uma espécie, que é a espécie humana. No século XIX difundiu-se a ideia de que haviam 3 raças. A raça branca superior, a raça representada pelos europeus, a raça amarela, representada pelos asiáticos, e a raça negra, caracterizada aí pelos povos africanos. E que os povos ditos inferiores, por essa visão, deveriam ser eliminados e deveria surgir uma nova raça de seres superiores aí, oriunda dos europeus arianos. Ok. Hitler não era alemão puro, né? Ele era mestiço. E assinou um termo dizendo que seria alemão puro. Então ele praticamente dizimou a raça dele. O que você acha sobre isso? Vamos lá, de um modo bem simples. O Hitler ele tem descendência austríaca. A Áustria foi um império que entre o final do século XIX e início do século XX ele foi anexado pela Alemanha. Então ele atuava junto à Alemanha. E o nazismo trouxe uma das questões, era a xenofobia, que era o ódio ao estrangeiro. Nós vamos entender quem era o estrangeiro. Os alemães odiavam os próprios alemães judeus, ou seja, ele era alemão e era judeu por uma questão religiosa. Então ele tinha uma crença no judaísmo. Ele é alemão, mas tinha crença no judaísmo. Muito dessa questão aí envolveu questões econômicas, né? Empresas que estavam concentradas nas mãos de judeus. E aí quando a Alemanha entra em crise após a Primeira Guerra, lembrando que após o início do século XX, quando nós tivemos a Primeira Guerra, a Alemanha investiu tanto na guerra e acabou sofrendo uma crise econômica, onde milhares de pessoas ficaram desempregadas. E aí uma ideologia que despertasse esse nacionalismo aí do alemão, consequentemente ela ganha espaço, como ganhou as ideias do partido nazista, né, que nada mais é do que o Partido Nacional Socialista Alemão. O senhor acha que o governo que nós temos hoje em dia, a cabeça que nós temos hoje em dia, se o Hitler voltasse, se juntasse ao governo, ele faria tudo de novo? Ele conseguiria? Em história a gente não trabalha com si, né? A gente trabalha com fato. Então fica difícil você pensar numa questão em si, né? Em história a gente trabalha com o fato, o que ocorreu, né? Em história fica difícil você pensar no em si. Para nós a gente não trabalha com isso. Mas o que nós podemos comentar sobre o crescimento do neonazismo. Então é importante destacar esse assunto nas escolas, vendo até vocês aí como alunos do 3º ano, um assunto aí que foi retirado aí do currículo e deveria ter sido mantido, né? Um assunto que é abordado no currículo de história no 9º ano e era trabalhado também no 3º ano, ele deveria ser mantido, né? Por uma questão muito simples, né? Através dessa ideologia aí de quase 100 anos atrás, nós ainda temos aí adolescentes, jovens aí de um modo geral, seguidores dessas ideias e cometendo diversas atrocidades aí, disseminando ódio aí pelas redes sociais. Sim, o senhor acha certo o que Hitler fez? Não cabe nem essa pergunta, né? Você despertar o ódio já é algo ruim, só aí já mata a pergunta. Ok, muito obrigado. Mande um recado para os alunos que o senhor dá aula, ou o futuro do Brasil, para que isso não se repita mais. De um modo bem simples. Estudem, busque focar no caminho bom, seguir os estudos, né? Eu tenho já lecionado aí já há 16 anos e diversos alunos aí que procuraram seguir o caminho reto
estão ingressando na universidade, estão atuando aí como profissionais em diversas áreas, e o que a gente só espera dos alunos é que eles se deem bem na vida, né? Prossigam aí nos estudos, né? Adquiram família, aí viajem, né? Vão construindo as suas vidas aí ao longo dos anos, indo pelo caminho reto. Ok, muito obrigada. Áudio, vídeo? Vídeo que eu tenho que mostrar, né? Que demais! Esqueci sua calcinha lá. Gente, é sério, a gente tem que fazer